E hoje, 23 de abril, é Dia Mundial do Livro. Sem dúvida, a data serve para chamar a atenção para a importância do livro e o direito à leitura e todos os benefícios que ela traz. Mas incentivar a leitura é um desafio diário. Nós, brasileiros, lemos em média 2,4 livros por ano. É muito pouco. E como estimular o hábito da leitura em crianças, jovens e, por que não, adultos? Nem sempre o caminho da leitura é fácil e para nos dar algumas dicas sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio, a educadora Letícia Vilela. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Mariane. Obrigada por estar aqui. Hoje é um dia bem importante, né? Sim. O Dia Mundial do Livro, porque quando a criança ainda está nos primeiros anos que já pode, né, começar a ter esse estímulo para gostar do livro, da leitura, ter esse momento como prazeroso, né? Como que pode fazer isso? Como é que existem várias maneiras, não só o contato direto com o livro, né? Tem muitas formas, né? A criança, lá nos primeiros 3 anos principalmente, ela vai estar aprendendo por imitação. Então, pelo número que você colocou, né, 2,4 livros lidos, né, eu acho que o mais importante é que nós, adultos, realmente busquemos ler mais. Porque a criança, aprendendo por imitação, ela vai ver o exemplo do adulto e vai trazer isso para o dia a dia dela também, né? Uma coisa interessante, por exemplo, para essa idade, é que os livros eles tenham algum tipo de consistência, né? Porque para a criança o livro ainda é um brinquedo. Ela não consegue diferenciar. Ainda não tem como diferenciar. Exatamente. Mas é bom a criança ver o livro como um brinquedo, assim, É que ela não consegue ver de outra forma, né? Ela vai ver aquilo ali como um brinquedo, ela ainda está aprendendo, né? Ela vai aprender a manusear, ela vai ver o adulto folheando um livro e ela vai querer folhear, mas ela ainda não tem, né, aquela mobilidade manual que o adulto já tem. Mas é importante o adulto também ter esse contato para incentivar, porque não adianta também dizer, leia seu livro quando o filho um pouquinho, né, lê o livro e não ter esse hábito também, exatamente. Né? E aí, assim, quando a gente fala da criança pequena, por exemplo, é interessante que ela tenha livros mais consistentes mesmo, né? Que foi esse exemplo aqui que eu trouxe, né? A criança, ela vai pegar o livro e ela vai querer folhear. Se a página é mole, né, vai rasgar, vai se danificar, né? Então é interessante que ele tenha páginas duras, né, uma capa mais dura, né, que tenha... Isso aí é de que idade até que idade? Até os 2,5, mais ou menos, né? E quanto às imagens, o ideal é que as imagens sejam o mais simples possíveis, né? E que tragam um pouco de realidade mesmo, né? Que a criança ela consiga ver naquela imagem que está no livro algo que ela vai encontrar na natureza, no dia a dia de casa, né? Então, que não seja tão personificado, né? Como humano, como se um pato... Seja mais próximo do que ela vive. Isso, que um pato, ele represente um pato, né? E não com óculos, chapéu e gravata, por exemplo, né? Que a gente nunca vai ver um pato assim na natureza, né? Então, é interessante que sejam livros que tenham uma consistência maior. E para essa idade também é importante que o adulto, e aí outras formas de incentivar, é a contação de histórias, né? Então, o adulto se alimentar do livro, né? Ele procurar histórias que sejam interessantes e ele trazer para a criança através da oralidade também, né? Então, contar para a criança para que ela possa, por ela mesma, imaginar a história. E aí, vendo o adulto, né, no uso do livro no dia a dia, ela vai também aos poucos se aproximar do livro. Esse livro aqui, por exemplo, ele é ótimo para adultos, né? E traz histórias para criança. Né, crianças pequenas, então contos rítmicos, né, que vão se repetindo. Isso é para o adulto ler. Isso. Enquanto está com a criança. Na contação de história, contando para a criança. Exato. Então, criar um momento, né? A gente às vezes não tem um momento com os nossos filhos como se fosse um ritual mesmo, né? Então, à noite, tomou banho, jantou, né? Abaixa um pouquinho a luz, deita com a criança na cama, conta uma história, né? Porque pode até incentivar a leitura tem todos esses aspectos, né? Isso também é um recurso, né? Você criar um momento para a contação da história ou para o manuseio do livro, né? Às vezes a gente não tem o tempo de decorar, então você vai ler a história, tudo bem, né? Pega, vai ler com a criança, então senta, tenha um momento, né, para fazer aquilo. Porque aí isso vai valorizar tanto se a história for contada oralmente, quanto se o adulto eventualmente estiver usando um livro, né? Então, a contação de história é uma ferramenta. Outras ferramentas que tem é a criança também participar, né? Então, por exemplo,
uma vivência interessante é a criança montar o seu próprio livro. Então, ela pode fazer desenhos, né? A gente, no final do ano, a gente entrega para a criança um livro com todos os desenhos que ela fez ao longo do ano. Que né? ela pode fazer. Que aí ela vai ver, é um formato de livro, né? Então, tá lá as páginas grudadinhas, né? Ela pode fazer esse movimento de folhear. E é uma forma de também trazer essa imagem do livro para a criança. Ela ainda não está lendo uma história, né? Mas ela está vendo, através do desenho dela, uma história que ela mesma criou. Né, que ela mesma, ao longo do ano, ela foi escrevendo através do desenho. Então, é uma outra forma de incentivar, guardar os desenhos da criança, né, encadernar, olha, esses são os desenhos do primeiro ano, né, os desenhos de quando você tinha 2 anos, vamos contar uma história a partir dos seus desenhos, né, olha aqui, o que você desenhou. Então, são coisas que podem vir como um incentivo também, a partir do que a criança trouxe de dentro. Né? Então, essa é uma outra forma. Existem também técnicas de histórias de dedinhos, né? Então, tudo isso vai ajudar o adulto a se preparar para ser um exemplo também de imitação para a criança. Isso aí, muito bacana. Obrigada, Letícia, De por nada. essa aula sobre nada. livros, sobre todo esse momento que é bem interessante. Eu que né? agradeço. Ter sempre um livro à mão é uma ótima companhia. Com né? certeza. Obrigada, boa tarde, sempre bem-vinda aqui no Ver Mais.